Mais uma vez a paz do Senhor, meus queridos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 ao 14, né? Esse é apenas um dos textos que nós iremos utilizar hoje. Nós utilizaremos também outros textos, os meus irmãos vão acompanhando aí, ora abrindo a Bíblia, ora eu mesmo citando. Hoje é o encerramento dessa série sobre servo, né? Um servo, né? Inspirado no antigo livro do Charles Swindoll. É um livro bem antigo, né? Talvez um dos primeiros dele aqui no Brasil, né? Editora Betânia, acho que é de 1999, por aí. E já passaram por aqui os pregadores que falaram sobre o tema, falando sobre a mente de um servo, o retrato de um servo, a influência de um servo, obediência, consequências, e hoje nós falaremos sobre as recompensas de um servo, né? Um tema mais ameno, né? Mas não é tanto assim como os irmãos poderão verificar. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3. Eu continuo com aquele problema, né? Para ler eu tenho que tirar o óculos e para enxergar os irmãos eu tenho que colocar. Então a gente fica sempre na dúvida, né? Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Eu li até o 15. Meus queridos irmãos, as recompensas de um servo, porque tudo que nós vimos aqui nas mensagens anteriores, né, que a obediência, a mente, o retrato, as consequências principalmente de um servo, aquele que se dispõe a servir a Deus de verdade, né, porque há uma confusão hoje em dia, né? Eu sempre menciono isso, né? E os meus colegas aqui mencionaram também anteriormente, mas eu sempre gosto de mencionar, né? Nós temos hoje cada dia mais presente na sociedade, valendo o código do consumidor, não é verdade? Todo mundo exige os seus direitos, né? E parece que a igreja tem adotado também, que todo mundo quer exigir os seus direitos. Tem até um livro de um pregador famoso que chama Exija os Seus Direitos, né? Como se nós tivéssemos algum direito, né? Nós não temos absolutamente nenhum direito com relação à salvação, com relação à vida eterna. Tudo que nós temos é por graça, né? E graça, popularmente falando, é um favor imerecido. Nós não merecemos absolutamente nada. Então hoje muitos querem dar a sua oferta, mas receber de volta os benefícios da sua oferta, sendo que o servo ele foi chamado para dar, para doar-se, não esperando absolutamente nada em troca. Então muitos querem fazer a sua doação, né, estar presente, fazer alguma coisa e receber algo em troca, né, e exigir que o som esteja bom, exigir que a mensagem seja boa, que o louvor seja bom, que tenha um bom estacionamento, que isso, que aquilo e mais uma série de coisas. Então essa mentalidade de consumidor tem cada dia mais impregnado a igreja de um modo geral. Pode perceber, né? É uma corrente, é uma filosofia, é um pensamento que tem permeado todos, inclusive a igreja. Mas nós fomos chamados simplesmente para servir e sermos gratos ao Senhor. Como disse aqui o pastor Sérgio, numa passagem de ano aqui, há uns 3 anos atrás,
há uns 3 anos atrás, o pastor Sérgio da Igreja Bíblica da Comunhão, ele disse aqui, uma passagem de ano, ele disse assim: olha, ainda estou lutando para ser considerado um servo inútil. Porque a gente não tem nada a reivindicar, absolutamente nada, absolutamente nada. Então nós vamos ver aqui as recompensas de um servo. A primeira, do texto que nós lemos, a primeira lição que nós podemos extrair daqui é que o galardão será recebido no final da jornada. O galardão não será recebido aqui. Muito embora, humanamente falando, nós tenhamos, alguns prêmios em que muitos recebem aqui mesmo, o Nobel da Paz, Nobel da Literatura, e vários outros prêmios que alguns são recompensados aqui mesmo. Os servos do Senhor serão recompensados apenas no final da jornada, O texto que nós lemos aqui, em especial aqui o versículo 13, ele diz assim: manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia em letra maiúscula, é o dia que o Senhor irá julgar. Uma coisa interessante é que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, está escrito o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Entenda aqui, receber segundo o bem ou mal, não no sentido moral, mas no sentido de atividades dignas e de valor eterno. As atividades que foram feitas, que foram realizadas, que contêm valor eterno, e aquelas que foram inúteis. Isso que será julgado. Porque o tribunal de Cristo, onde nós lemos agora em 1 Coríntios, no capítulo 3, do 10 ao 15, e 2 Coríntios 5 e 10, o tribunal de Cristo é onde serão julgadas apenas as obras. Porque os nossos pecados já foram julgados na cruz do Calvário. Então a igreja não passará por esse julgamento com relação a céu ou inferno, mas a igreja passará pelo tribunal de Cristo, onde as suas obras serão julgadas, O nosso pastor Daniel Deusdete, ele falou aqui sobre textos do Antigo Testamento, referente que a nossa batalha, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor, como alguns profetas disseram no Antigo Testamento. E isso é muito importante, porque coincidentemente eu tinha até separado aqui uma estrofe e o coro do hino 418 para falar exatamente sobre isso. O nosso galardão, a nossa recompensa não é aqui na terra, a nossa recompensa é no céu. E às vezes nós queremos receber o galardão aqui mesmo. Se recebermos o galardão aqui mesmo, perderemos o galardão no céu, porque se tivermos a glória aqui mesmo, não temos mais nada que receber lá. O hino 418, em especial o refrão: não sou que nem o Eliel, que tem aquele tom mais marcial para cantar os hinos da harpa. Mas esse daqui é um hino antigo. Eu estava até com a Terlane vendo hoje à tarde esse hino aqui, e a gente estava meio na dúvida com relação à estrofe, e a gente até colocou ali na internet para ouvir, mas eu lembro perfeitamente, eu nasci e cresci na Assembleia de Deus, eu lembro desses hinos aqui que foram muito cantados, que diz assim: depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Mais uma vez, aproveitar que o Henrique subiu aqui logo no finalzinho, vamos mais uma vez cantar com alegria e com disposição. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu
galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Depois da batalha nós receberemos nosso galardão. A nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa está com Ele, está guardada com Ele. Por isso tudo que nós fazemos, nós devemos ter isso em mente. Por mais que às vezes nós achamos que nós não somos reconhecidos, mas o nosso galardão está com Ele. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará. Uma outra lição que nós temos aqui desse primeiro texto aqui também: os galardões serão baseados em qualidade, não em quantidade. Olha que coisa interessante, ainda o versículo 13, eu vou repetir: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, o que será provado é a qualidade, porque ele mesmo diz no versículo 12, que se o fundamento é de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, quando passado pelo fogo, a qualidade desses materiais aqui demonstrarão as obras. Madeira, palha e feno serão consumidos, mas ouro, prata e pedras preciosas permanecerão. Então os galardões serão baseados em qualidade, não em quantidade, porque às vezes nós nos impressionamos com grandes pregadores, com grandes cantores que arrebatam multidões, e nós achamos assim: puxa vida, esse daí vai ter um grande galardão. Não, as oportunidades elas são idênticas. A irmãzinha anônima que senta talvez no meio, para o final das igrejas, mas que ora todos os dias em favor da igreja, em favor da família, em favor dos obreiros, ela também terá o seu galardão, e não menor daquele que arrebata uma grande multidão, porque será a qualidade que será julgada e não a quantidade. Nós temos essa mania, nós temos a tendência a achar que a quantidade é a que vale, mas não, para o Senhor o que vale é a qualidade, porque como ele disse para Samuel, o homem ele vê o exterior, mas eu, Samuel, sondo os corações. O Senhor nos sonda. Aleluia. Um copo de água fria que é dado a alguém. Esse exemplo que Jesus deu sobre esse copo de água fria nos ensina que é nas pequenas coisas que nós também podemos servir os outros, porque às vezes nós queremos, não, eu quero servir, mas eu não quero fazer qualquer coisa, não, essa coisinha, não, eu quero fazer uma grande obra. Meu querido, toda obra que é feita para o Senhor é grande, mesmo que seja um copo de água para alguém, ela é grande. Se o Senhor te chamar para servir anonimamente em qualquer lugar, sem que ninguém veja, faça, sirva, porque o seu galardão estará garantido. Aleluia. E isso nos ensina uma coisa também importante. Jesus disse que aquilo que a tua mão direita der, tua mão esquerda não deve saber, no sentido de que os fariseus gostavam de ostentar as coisas que eles faziam. Basta ver a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava dizendo: Senhor, eu não sou como esse publicano, mas eu dou o dízimo de tudo que tenho. E começou a listar lá todas as suas qualidades, todas as suas obras. E o publicano apenas batia no peito e falava: como eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. E o desafio das mídias sociais é exatamente isso. É uma linha tênue, aonde vai a divulgação e aonde está a ostentação, porque nós vivemos numa época de ostentação, né? Há tempinhos atrás, aqui há meses atrás, há um ano atrás, falava em ostentação, até no gospel ostentação, né?
no reteté, ostentação, né? Já viu os pregadores assim? Como que eles ostentam, né? Esses pregadores do fogo mesmo, naquele anelzão gigante. Às vezes não tem nem o colegial, coitado, mas está com um anel desse tamanho assim, ó. Né? Um sapato de 3 cores, né? Um terno branco, isso é ostentação. Então, em tempos em que todo mundo quer chamar atenção para si, o Senhor nos convida a fazer a sua obra, a servi-lo a troco do anonimato. Estaríamos dispostos a fazer isso? Então, mais uma vez eu quero ressaltar, em tempos de mídias sociais aí tão latente, no dia a dia, uma ferramenta utilíssima para a obra do Senhor, mas nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós ostentamos nas redes sociais, porque às vezes nós ostentamos tantas coisas, e às vezes podemos querer transparecer que nós somos isso ou aquilo, e não é isso que o Senhor quer de nós. Deus quer que nós o sirvamos de coração, amém? Uma outra lição que nós tiramos desse texto é que as nossas obras não serão esquecidas. As nossas obras não serão esquecidas. Ainda dentro do versículo 13, diz que manifesta se tornará a obra de cada um. Ou seja, tudo que nós fazemos, absolutamente tudo. Olha aqui para mim, sorria, você está sendo filmado. Tudo que você faz, não é só no elevador não, não é só no elevador não, aonde quer que você esteja, você está sendo filmado. O Senhor está de olho em você, o Senhor está registrando tudo que você faz, tudo que nós fazemos está sendo registrado pelo Senhor, porque naquele grande dia tudo será passado. Complicou, né? Deus me livre. Nós estamos sendo filmados, nós devemos ficar atentos, porque o nosso acerto de contas, ele não é diário, ele não é mensal ou anual, nem no final da nossa vida haverá um acerto de contas, mas apenas naquele grande dia. Todos podem esquecer o que nós fazemos, o que você fez, todos podem se esquecer, mas Deus não esquece, porque está registrado, e Ele terá todo o tempo do mundo, toda a eternidade, de falar: você lembra, em tal data, em tal época, lá atrás, que você fez isso, talvez nem você lembre, mas Ele deixou registrado, e irá te recompensar por isso. Às vezes nós queremos ter o reconhecimento aqui, às vezes nós ficamos tristes, porque não somos reconhecidos, mas queridos, nós devemos vencer a tentação de ser reconhecidos, porque o Senhor irá nos recompensar, e a recompensa do Senhor, ela é muito melhor do que qualquer recompensa aqui nesta terra. Isso é um desafio para mim, isso é um desafio para todos nós que estamos aqui, porque nós nos acostumamos a sermos recompensados, porque vivemos num mundo competitivo, onde quem aparece mais é o que mais pode, é o que mais recebe as promoções, os elogios, mas na igreja não é assim. Muito embora hoje em dia o marketing pessoal tenha invadido a igreja, mas na igreja não é assim. O servo não deve ser assim. O servo, ele tem que entender de que ele tem que fazer algo, independente de quem esteja olhando aqui da terra, e ter uma certeza: o Senhor está olhando. É possível que demore a recompensa, mas você não será esquecido, nós não seremos esquecidos. Promessas de Deus para os seus servos. E agora nós vamos utilizar outros textos bíblicos. Os estudiosos dizem que a Bíblia traz 7.500 promessas, 7.500 promessas na Bíblia. E nós temos dois grupos de promessas, umas relacionadas à fidelidade de Deus e outras relacionadas à nossa fidelidade. Eu vou apenas citar duas aqui. Uma relacionada à fidelidade de Deus,
que está em Hebreus capítulo 6, versículos 10 a 12. Hebreus 6, dos versículos 10 a 12, está escrito assim, presta bastante atenção: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, olha lá, e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Isso daqui é uma promessa que depende da fidelidade de Deus apenas. E ele diz assim no versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido no vosso trabalho. Se tem alguém que é justo, no mundo de tanta injustiça, no momento em que nós estamos vivendo nesse país, que nós vemos uma corrupção completamente alastrada em todos os segmentos da política, da sociedade como um todo, às vezes nós até perdemos as esperanças de que a justiça seja feita, porque quantos milhões, quantos bilhões foram desviados? Só um lá no Rio de Janeiro, em que conseguiram recuperar uma parte do que ele havia levado. Ele está preso. Conseguiram pagar os salários atrasados, inclusive 13º dos funcionários públicos do Rio de Janeiro. E às vezes nós ficamos desanimados porque nós vemos tanta injustiça sendo cometida e dizemos assim: meu Senhor, onde nós vamos parar? Mas nós temos que ter a consciência de uma coisa: Deus é justo. Deus é justo. Ele irá julgar com retidão todas as coisas, e Ele é justo, Ele não é injusto para se esquecer do que nós fazemos. E é por isso que nós devemos continuar fazendo, não desanimando, que às vezes nós desanimamos na própria igreja. Às vezes nós dizemos assim: pô, eu estou tantos anos fazendo isso, fazendo aquilo, me desgastando, gastando meu dinheiro, gastando o meu carro, gastando o tempo que eu tenho, e nada acontece. Deus não é injusto para se esquecer do que você fez, do que nós fizemos. Ele é justo, Ele é justo, e Ele irá recompensar a cada um daqueles que permanecem pela fé e pela longanimidade. Longanimidade é uma paciência que se estende, a paciência de continuar anos e anos perante o Senhor, talvez fazendo sempre a mesma coisa, mas sabendo que nós não estamos fazendo para o homem, não estamos fazendo para nós, não estamos fazendo para aqueles que estão à nossa volta, estamos fazendo para o Senhor. Amém. Uma outra promessa do Senhor, que se refere agora à nossa fidelidade, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, isso daqui todo mundo conhece: portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sede firmes e constantes, como está numa outra tradução, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é desperdiçado. Continua firme. Você que desistiu de participar de algum ministério aqui na nossa igreja, volte, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, o seu trabalho não é desperdiçado. Essa palavrinha vão significa desperdiçado. O seu trabalho não é desperdiçado. Talvez você tenha deixado de participar de algum ministério dizendo assim: ah, mas eu sou só mais um lá. Não, você não é mais um, você é alguém que o Senhor está registrando todos os atos, todas as obras, e não se esquecerá de você, não se esquecerá do que você faz para Ele, você não faz para os homens. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, não é vão. O crente tem que ter uma alegria no que ele faz, meus queridos. O crente, por mais lutas que ele passe, por mais problemas difíceis que ele passe,
por mais doenças que possam afligi-lo, ele tem uma alegria que não depende disso, ele tem uma alegria interior. Como uma irmã que morava nos fundos da igreja da Vila Bonilha, o pastor Clementino conheceu a irmã Josefa. Toda vez que nós chegávamos para a irmã Josefa, ela era meio brava, né? Pelo menos a gente, quando criança, achava que ela era meio brava, né? Mas depois, mais adolescente, vai ficando mais abusado, já não acha mais que era meio brava. Chegava para a irmã Josefa assim: irmã Josefa, tudo bem? Aí ela: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Porque o crente tem essa alegria, por mais que o barco possa estar passando por tempestades, ele sabe que Cristo está no barco, e se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Pode estar querendo entrar água, mas Cristo está ali. Cristo está ali. E se Cristo está ali, é a garantia de que o barco não vai afundar. Nós vamos chegar até o porto final. Aleluia. E eu não poderia falar sobre galardão, agora que nós já falamos dessas promessas, sem mencionar algumas coroas que a Bíblia menciona. Eu vou citar só 3. Tem muitas outras, 3 do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 27, o Paulo, ele fala sobre a coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 27. Veja o que ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa coroa incorruptível que Paulo faz aqui uma alusão aos atletas do seu tempo, que corriam, que submetiam o seu corpo a uma dieta rigorosa, para poder desempenhar, para poder ter o melhor desempenho nas corridas e ganhar o troféu. Ele fazia uma alusão e uma comparação com esse atleta, e dizendo que nós temos que ser da mesma maneira, para ganhar a coroa incorruptível. Eles ganhavam uma coroa corruptível, mas nós ganharemos uma coroa incorruptível. Os prêmios que esses atletas aqui no nosso mundo ganham, às vezes são esquecidos, mas a nossa recompensa permanecerá eternamente. E essa coroa incorruptível era para todos aqueles que vencem a corrida da vida, dominando a carne no poder do Espírito Santo. Isso nos leva àquele texto que nos diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso e pecado, ou seja, tudo aquilo que quer nos dominar, tudo aquilo que quer nos dominar. Nós devemos lutar no poder do Espírito Santo contra os pecados e os pesos que querem nos parar. Pecados são aqueles que a Bíblia mostra para nós em toda a sua extensão. E peso é aquilo que às vezes a gente acha que não tem problema, sabe? Aquela série de televisão que a gente assiste no final de semana, sabe? Aquela maratona que a gente faz. Vou pegar um final de semana aí, vou ver todos os episódios da primeira série, né? E a gente fica lá. Isso não é pecado, mas é um peso, né? Você poderia estar fazendo coisas mais úteis, não poderia? Não estou dizendo que não pode assistir série, não é isso. Pode assistir, acompanha um episódiozinho, 40, 50 minutos aqui, mas não tome todo o seu tempo em coisas que são fúteis. Porque às vezes nós dedicamos no maratona por uma série, e quanto tempo nós dedicamos à visita? Quanto tempo nós dedicamos à oração, em estar junto com alguém apenas para ouvi-lo, para ajudá-lo, para aconselhá-lo? Quanto tempo? A tecnologia é uma bênção, né? Essa facilidade que nós temos,
mas isso também tem os seus males, né? Porque às vezes nós somos dominados, então nós devemos nos livrar, esmurrar o nosso corpo, para ganharmos uma coroa incorruptível, que não se corromperá, que não se acabará. Uma outra coroa também que eu separei aqui para mencionar para vocês é em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Esse versículo, o 7 principalmente, a gente lê sempre em velório, mas é o 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa de justiça, que o justo juiz já me reservou, não só a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Essa coroa de justiça, meus queridos, é para aqueles que amam a vinda do Senhor. E eu vou mais uma vez fazer um comparativo com a atual situação da igreja. Quando você ama alguém, principalmente naquele começo de namoro, começo de casamento, né? Que está tudo muito à flor da pele, e você todos os dias, meu Deus do céu, é um buquê de flores, né? É uma mensagenzinha, é uma declaração, e você acorda pensando, vai dormir pensando. O texto aqui nos fala que essa coroa de justiça está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. E o amor aqui, ele é muito mais intenso, tem muito mais significado do que esse amor que nós estamos acostumados na nossa esfera. É um desejo intenso de que o Senhor volte. E quando eu falo que aqui vai a crítica à igreja atual, é porque a igreja atual, ela se tornou materialista. Pode perceber? Como disse o pastor Paulo Romero aqui, numa das festas da igreja, foi do ano passado, ano retrasado, ele falou assim: antigamente os testemunhos eram da seguinte forma: o irmão subia lá, a irmã subia lá e falava assim: olha, eu agradeço a Jesus, porque eu era um pecador terrível, mas o Senhor me salvou, me libertou dos meus pecados, e eu estou aqui hoje, e vou morar no céu. Era assim. Agora hoje, conta bem, irmão, olha, eu estava, sem uma casa e tal, e Deus veio aqui na campanha da chave, eu ganhei a chave, e ganhei a casa própria. E eu vi aqui na primeira reunião que eu vi, eu dei uma oferta, e eu estou com um carro zero. A igreja se tornou materialista. O evangelho não são coisas materiais. O próprio Jesus disse para nós: não ajunteis tesouros aqui nesta terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Meus queridos, a coroa de justiça, ela está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que todos os dias pela manhã olham para o céu e dizem: Senhor, podia ser hoje, como eu almejo estar na sua presença. Isso não tem mais comovido a igreja, mas a coroa de justiça está reservada para estes que estão ali trabalhando, que estão fazendo as suas coisas diariamente, estão estudando, estão fazendo as suas atividades rotineiras, mas estão com o olho no céu. Senhor, podia ser hoje, puxa vida, podia ser hoje que essas nuvens pudessem abrir, a trombeta tocar em meu nome, eu ouvir o Senhor chamar. A gente tem essa esperança ainda? Quem tem essa esperança ainda? E a coroa de justiça está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que desejam o Senhor ardentemente. Senhor, eu desejo estar contigo, glória a Deus. A outra coroa que eu quero ver com os irmãos é a coroa da vida. Tiago 1,12. Até postei essa semana Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa da vida, ela tem a ver com suportar firme o sofrimento, mas não apenas suportar firme o sofrimento, tem a ver com amor ao Senhor também. E é o sofrimento por causa do Evangelho, meus queridos, não é qualquer tipo de sofrimento, não, é o sofrimento por causa do Evangelho. Todos aqueles que suportam o sofrimento, porque resolvem permanecer fiéis ao Senhor, resolvem servir ao Senhor, resolvem ser considerados como servo, e resistem a esse sofrimento, e amam ao Senhor, receberão a coroa da vida. O seu sofrimento não é em vão, o nosso sofrimento, ele não é em vão, porque nós receberemos dali, na presença do Senhor, das mãos do próprio Senhor, a coroa da vida. São recompensas que estão reservadas para a igreja. Caminhando aqui para o final agora, e aí, nós vamos receber as recompensas, vamos receber as coroas que estão mencionadas na Bíblia, só para ostentar? Você já pensou? Porque diz que as nossas obras serão julgadas, né? E o texto nós lemos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, do 10 ao 15. Diz que alguns terão as obras queimadas como pelo fogo, mas serão salvos. Você vai chegar lá meio que, né, sem nada na mão, mas vai, né? O Eliel está dando risada. E vai ter aqueles que vão receber o galardão, né? Aí já pensou? Receberam o galardão, a coroa, ostentando assim, olhando para o irmão do lado. Ou o contrário, né? Vou fazer o exemplo ao contrário. O irmão recebeu lá um galardão, recebeu uma coroa, olha para mim, eu estou sem nada na mão, e ele começa, né, a ostentar para o meu lado. Mas os galardões, as coroas, as recompensas que nós receberemos ali, não servirão para ostentação. Não. Porque tem gente na igreja que ostenta o dom que tem, não é verdade? Gosta de ostentar. Sabe que eu tenho, né? Você tem gente que fala, eu tenho os 9 dons espirituais, né? Você tem quantos? Mas tem muita gente assim no meio da igreja. Mas os galardões, as recompensas não serão para ostentação. E agora o último texto bíblico que nós leremos, Apocalipse capítulo 4, do 9 ao 11. Veja o que está escrito, vamos acompanhar juntos. Apocalipse capítulo 4, do 9 ao 11. Lá no final da história, porque o Apocalipse é a revelação de Deus sobre os últimos tempos. Veja o que está registrado: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Os 24 anciãos numa alusão ao povo do antigo e ao povo do novo, né? Às 12 tribos e aos 12 apóstolos, numa reunião de todos os santos. Então eles adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha aqui, nós teremos recompensa, mas a nossa maior recompensa não serão os galardões, não serão a coroa que nós vamos receber, porque nós
Temos que pegar o nosso galardão e a nossa coroa e colocar aos pés do Senhor e nos prostrar aí diante dele e dizer: Senhor, somente tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Porque no final a nossa maior recompensa será a presença do Senhor por toda a eternidade. Aquele que criou todas as coisas, nós estaremos frente a frente com Ele. Aquele que por intermédio todas as coisas foram criadas, nós estaremos e nos prostraremos, porque a Bíblia também registra que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor. Aleluia! Adoração eterna ao Senhor, essa será a nossa maior recompensa. Adoração eterna, nós estaremos para sempre adorando a Ele. Para encerrar, eu quero aqui mencionar que no último dia das mulheres, foi dia 8, de março, mas aí dia 10, na sexta-feira, nós tivemos aqui a comemoração com as irmãs da Badiquar, E nós aqui tivemos várias irmãs e recebemos aqui a visita da nossa irmã Zefinha. Quantos lembram da irmã Zefinha? Olha aí, uma bênção, uma jovem anciã, 100 anos, 100 anos, 100 anos, e ela trouxe a irmã mais nova dela, 96 anos, falei, trouxe a caçula, cadê? Tá olhando? Ali, ó. 96 anos. Nós conversamos um pouco depois que o culto terminou, porque ela ficou até o fim mesmo, todo mundo já tinha ido embora, nós ficamos aqui com um grupinho, ainda daquela época, conversando com ela, conheceram ela aqui há anos atrás, e ela congregou aqui durante muitos anos, seu esposo foi diácono na igreja, e ela ficou conversando, e ela está lúcida, completamente lúcida. Ela falou assim, ela foi atropelada há uns 10 anos atrás, então com 90 anos ela foi atropelada, meu Deus do céu. E ela falou assim, coloca a mão aqui nas minhas costelas, eu coloquei assim, tem um osso meio que balançando. Ela falou assim, daqui não colou mais, está quebrado. Olha, se não fosse esse acidente que eu sofri, eu ia estar muito melhor. Porque ela lembra o nome de todo mundo e conversa perfeitamente. Eu fiquei abismado, porque eu com 50 já estou ali, meio que olha aqui, fala uma coisa toda, E ela com 100, Marquinhos, puxa vida, Marquinhos, que bom ver você e tudo mais, e lembra o nome de todo mundo. E ela falou assim para mim, olha, a minha mente, o meu coração estão ótimos, o problema foi esse atropelamento que eu sofri. E ficamos conversando, ela está magrinha que só, a irmã dela, com 96 anos, está um pouco mais gordinha, e ela foi tão engraçada, ela falou assim, você vê, minha irmã, depois de velha, resolveu engordar, falou assim, e aí nós batemos um papo, ela falou assim, eu falei, então 100 anos, irmã Zefinha, 100 anos, você quer viver o tanto tempo que eu vivo ou não? Eu fiquei assim, eu não sei, não quero viver tanto tempo, não, às vezes a gente vai perdendo as pessoas, eu não consigo mais nem dormir à noite, porque estou meio que com a costela quebrada e tudo mais, não. Eu falei, não, mas irmã Zefinha, no final eu fui me despedir dela, e falei assim, olha irmã Zefinha, que ela está morando em Mogi das Cruzes agora, ela falou assim, se nós não nos vermos mais aqui, nós nos veremos na glória, não é verdade? Ela falou assim, é verdade. E ela disse assim, lá nós vamos receber o nosso galardão. 100 anos. 100 anos. E ela tem a esperança de receber o galardão. A igreja, ela marcha aqui na terra, ela não marcha sem rumo. Ela não marcha atrás de coisas materiais. A igreja está aqui na terra, não para correr atrás das coisas materiais, mas das coisas espirituais, das coisas eternas. Ela tem que ajuntar o tesouro onde a traça não rói, onde a ferrugem não corrói, onde não há destruição. É um copo de água para aquele que precisa, é uma visita para aquele que necessita,
é estar ao lado dos necessitados, é não viver para si mesmo, mas viver em função do outro. A igreja tem um objetivo, a igreja tem um foco, que é estar na presença do Senhor para todos sempre, e receber os galardões, receber as recompensas, mas depois de entregar tudo aos pés do Senhor e dizer a Ele: Senhor, somente Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, porque Tu compraste todas as nações, todos os povos com o Seu sangue, e Tu és digno de receber toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor nesta hora. Eu queria que você reservasse um minutinho. Feche os teus olhos e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Feche os teus olhos nesta hora, não se distraia. Se você quiser levantar a sua mão e adorar ao Senhor e agradecer, faça isso agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te adoro, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu nos chamastes para sermos os Teus servos, e isso é um privilégio que poucos têm, poder servir ao Rei da Glória, aquele que criou todas as coisas, que fez tudo, Senhor, e nós somos os Seus súditos. Oh, aleluia! Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós estaremos aí, Senhor. Por enquanto nós somos Seus embaixadores, Seus servos aqui, Senhor, socorrendo um, socorrendo o outro, dando um copo de água gelada para um, Senhor, dando um remédio para o outro, dando a comida para o outro. Mas um dia nós estaremos aí na Tua presença, Senhor. A nossa maior recompensa será a Tua presença eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te aplaudimos nessa noite.